Aí eu trago uma imagem, né, que lembra um pouco do filme Os Tempos Modernos, que a gente já assistiu há alguns meses atrás, né? A questão pela essa busca de emprego, desemprego, os altos preços, né? O que foi a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão? Foi a maior crise do capitalismo financeiro até então, né? O colapso econômico teve início em meados de 1929 nos Estados Unidos, a princípio, e se espalhou por todo o mundo capitalista. Seus efeitos duraram por uma década, 10 anos, com desdobramentos sociais e políticos, por isso que ela é tão importante, né? Causas dessa crise de 29. As principais causas da crise de 29 estão ligadas à falta de regulamento na economia e à oferta de créditos baratos. Igualmente, a produção industrial seguia um ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento, gerando grandes estoques de produtos a fim de esperar melhores preços. Então a gente observa aí que era uma falta de planejamento, não é isso? A Europa, que tinha de se recuperar da destruição da Primeira Guerra, não precisava mais dos créditos e produtos americanos, que isso aqui vai ser uma grande baixa. Por quê? Com a saída aqui da Primeira Guerra, a Europa vai deixar de consumir os produtos industrializados da América, dos americanos e Estados Unidos. Com juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro na bolsa de valores e não nos setores produtivos. Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir e produzir menos, compensando seus déficits com a demissão de funcionários. Então, se eu estava vendendo pouco, eu tinha um grande estoque, então eu tinha que demitir esses funcionários, porque eu não tinha mercado para consumir o que a indústria estava produzindo. O crash da Bolsa de Nova York. Com tanta especulação, as ações começaram a se desvalorizar, o que gera um crash ou crack da Bolsa de Nova York. Em 24 de outubro de 29, este dia seria conhecido como a Quinta-feira Negra. O resultado óbvio foi o desemprego generalizado, ou a redução de salários. O ciclo vicioso se completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu ainda mais, forçando uma diminuição nos preços. Então, a gente tinha uma grande quantidade no estoque, a gente tem a Europa saindo da Primeira Guerra devastada, não tinha como consumir, a gente não tinha consumidores, e aí vai gerar uma grande cadeia, né? Principalmente o desemprego. Os países mais atingidos pela quebra da Bolsa de Nova York foram as economias capitalistas mais desenvolvidas, dentre elas principalmente os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália e o Reino Unido. Em alguns desses países, os efeitos da crise econômica fomentaram a ascensão dos regimes totalitários, mais controladores, que é um assunto que a gente vai ver um pouco mais à frente. Como foi essa crise de 1929 aqui, na América Latina? O crack da Bolsa de Valores de Nova York repercutiu em todo o mundo capitalista, né? Como a gente já viu. Nos países em processo de industrialização, como já a América Latina, a economia exportadora foi mais prejudicada pela redução das exportações de matérias-primas. Ao longo da década de 30, contudo, estas nações puderam assistir um incremento em suas indústrias devido à diversificação de investimentos nesse setor. Então, a gente vai sofrer porque a gente exportava matéria-prima para os Estados Unidos produzir tais produtos, o qual não tinha mercado. E como foi a crise no Brasil? A crise econômica nos Estados Unidos atingiu em cheio o Brasil. Nesse momento, o país exportava praticamente apenas um produto, que era o café. E as boas colheitas já tinham feito que o preço do produto estivesse uma queda. Então, a gente tinha um grande produto. Então, quando tem muito produto, o preço tende a ficar lá embaixo. Além do mais, como não era um produto de primeira necessidade, vários importadores diminuíram as compras significativamente. Para se ter uma ideia da dimensão do problema econômico, a saca do café era cotado a R$200 mil em janeiro de 29. Um ano depois, seu preço caiu para 21. Veja que diferença, de 200 mil para 21 mil. A crise de 29 no Brasil enfraqueceu as oligarquias rurais, que dominavam o cenário político,
e abriu caminho para a chegada de Getúlio Vargas ao poder de 1930. Aí aqui a gente vai lembrar um pouco sobre o que a gente já vinha estudando, né, sobre essa oligarquia, sobre a república, a política do café com leite. Então, lembrado das aulas anteriores, né? Como foi esse contexto da crise de 29? A gente traz uma imagem aí bem bonita, né, alegre aí de uma família norte-americana. Após a Primeira Guerra, o mundo viveu um momento de euforia, conhecido como os loucos anos, loucos anos 20, né? Também chamada Era do Jazz. Nos Estados Unidos, principalmente, o otimismo era palpável e se consolidava com a chamada American Way of Life, né? É a nova a maneira dos americanos viver, né? Onde o consumo é o principal fator da felicidade. Os americanos, eles vão levar, né, desenvolver propagandas, a maneira de como se poderia viver. Então, vários produtos aí vão ser divulgados nessa época. A gente observa aí a quantidade de produtos, por exemplo, nessa imagem simples aí. A gente vai ter aí uma piscina, a gente vai ter uma bicicleta, a gente vai ter um violão, a gente vai ter uma churrasqueira, e tudo produtos industrializados. Então, essa era a maneira de viver dos americanos. Terminando a Primeira Guerra Mundial, em 18, os parques industriais e a agricultura na Europa estavam destruídos, permitindo aos Estados Unidos explorarem em larga escala para o mercado europeu. Os Estados Unidos também se transformaram no principal credor dos países europeus, quer dizer, emprestavam dinheiro após a guerra, né, devastados. Então, os Estados Unidos iam lá e emprestavam. Essa relação gerou interdependência comercial, que foi se alterando na medida em que a economia europeia se recuperava e passava a importar menos. Somado a isso, o Banco Central Americano autoriza aos bancos a emprestarem dinheiro a juros baixos. O objetivo era fomentar ainda mais o consumo, mas este dinheiro acabou indo para a Bolsa de Valores, né? Dessa maneira, em meados da década de 20, os investimentos em ações da Bolsa de Valores também aumentaram, uma vez que essas ações eram artificialmente valorizadas para parecerem vantajosas. Então, tudo era divulgado, propaganda, como se isso fosse um negócio bom. Contudo, como se tratava de especulações, as ações não possuíam cobertura financeira. Como agravante, o governo dos Estados Unidos inicia uma política monetária para reduzir a inflação, né, o aumento de preços, que estava fora de controle, quando deveria combater uma crise econômica provocada pela deflação econômica, que seria a queda dos preços. Primeiramente, a economia norte-americana, principal credor internacional, passa a reivindicar a repatriação de seus bens emprestados às economias europeias durante a Guerra de Reconstrução. Esse fator, somado à retração nas importações dos Estados Unidos, né, torna difícil o pagamento das dívidas, levando assim à crise aos outros continentes. Essa crise já era perceptível em 28, quando houve uma queda brusca e generalizada nos preços dos produtos agrícolas no comércio internacional. Então a gente observa que aí também foi, como a gente teve a Primeira Guerra, a gente vai ter essa crise econômica mundial, né, de uma proporção enorme, que vai ter aí em vários continentes. Aí eu trago a imagem, né, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Dezenas de clientes foram para a fila retirar seus depósitos em julho de 1923. Se estava numa crise, todo mundo foi ao banco para se retirar esse dinheiro, né, qual os Estados Unidos utilizavam para emprestar aos países da Europa. Em 24 de outubro de 29, uma quinta-feira, havia mais ações que compradores e o preço baixou rapidamente. Por isso, milhões de investidores norte-americanos que puseram seu dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York faliram quando a folha de crédito estourou. Aí eu trago mais ou menos o que foi isso, de como isso aconteceu, né? As consequências da crise de 29, o New Deal. O plano econômico New Deal foi o principal responsável pela recuperação econômica dos Estados Unidos, sendo adotado como modelo por outras economias em crise. Como foi que funcionou esse plano, né? Na prática, esse programa do governo previa a intervenção do Estado na economia, controlando a produção industrial e agrícola.
Projetos federais de obras públicas foram realizados com foco na construção de estradas, ferrovias, praças, escolas, aeroportos, portos, hidroelétricas, casas populares. Então, assim foi uma maneira do Estado intervir na economia e fazendo várias construções, que é uma forma de empregar a população e assim circular o dinheiro, circular economicamente. Mesmo assim, em 1940, a taxa de desemprego nos Estados Unidos era de 15%. Essa situação foi finalmente resolvida com a Segunda Guerra Mundial, quando a economia capitalista mundial se recupera. Ao fim da guerra, apenas 1% dos norte-americanos produtivos estavam desempregados e a economia estava em pleno vapor.